Carlos Drummond de Andrade. Eu quase quebrei a cabeça pensando em qual poema, diante de tantos poemas lindos, maravilhosos e muito famosos do Drummond que eu poderia trazer aqui para vocês, né? Mas tá aí, então. O Drummond, ele é o mais regionalista, né, dos poetas aí da segunda fase do modernismo. O regionalismo dele está relacionado à cidade de Itabira, em Minas Gerais. Ele descreve essa cidade, ele fala muito sobre essa cidade na obra dele, né? A gente tem crítica, humor, ironia, desencanto com a vida, presentes aí na poesia de Drummond, investigação da realidade humana, né? Vamos ver um poema dele, mas eu queria dizer que não só o Drummond, mas vários outros desses poetas que a gente acabou de ver aqui da segunda fase do modernismo não escreveram só poesia, né? Eles também escreveram prosa. Murilo Mendes, o Jorge de Lima, mas eles são mais famosos em sua poesia, beleza? Então, do mesmo jeito que quando a gente falou lá do Machado de Assis, eu falei que o Machado de Assis também tinha escrito poesia, mas ele era famoso na prosa. O Drummond, por exemplo, também escreveu prosa, mas ele é mais famoso na poesia. Eu escolhi o poema de Sete Faces, que é o primeiro poema do primeiro livro do Carlos Drummond de Andrade. E é bem famoso, né? Assim como vários outros. Vamos dar uma lidinha, então, nesse poema. Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, sê goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvessem tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mais esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Carlos Drummond de Andrade. Vejam que ele se chama Poema de Sete Faces e ele tem quantas estrofes? 7 estrofes. Essas 7 faces seriam as 7 estrofes. A gente consegue perceber, olhando para essas estrofes, que elas têm uma certa independência. Você consegue ler, por exemplo, essa estrofe aqui, e depois essa, sem que você tenha prejuízo no sentido. Não tem uma ordem muito exata, né, de uma para outra. Por causa desse poema, o Drummond é chamado de poeta de sete faces. Tem até um documentário sobre ele que se chama O Poeta de Sete Faces, né? Veja, a gente está falando aqui sobre diferentes características que vão aparecer na obra do Drummond, né, durante toda a sua vida, e que aparecem nesses poemas. Então, você tem o erotismo, né, aqui. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Os meus olhos estão satisfeitos, né, com essa visão dessas pernas. Você tem o erotismo, você tem o fato de ele não se encaixar no mundo, né? Ele fazer essa análise do mundo sem se encaixar muito bem nesse mundo. Vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche é uma palavra em francês que significa esquerda. Então, você tem um desencaixe aí, né? O comum é escrever com a mão direita, né? Se escreve com a mão esquerda, é como se... E durante muito tempo foi, né? Um desencaixe no mundo. Hoje o mundo aceita os destros e os canhotos igualmente, né? Então, mas a esquerda sempre foi esse desencaixe, né, do mundo. Essa é a ideia. A gente tem aqui Carlos, homem com bigode e óculos e etc, né? Ele não se chama Raimundo, ele se chama Carlos. Você pode dizer, é o Drummond, né? Ele está falando, é ele o narrador desse poema. Não, não é, né? Então, assim como eu falei para vocês ainda nessa aula lá mais cedo, o narrador do poema é o eu lírico. Mesmo que o Drummond se identifique com esse eu lírico, não é o Drummond. A voz que fala no poema não é o Drummond, não é o Carlos Drummond de Andrade, né? É um eu lírico
que está aqui falando nessas linhas. E esse eu lírico está fazendo essa análise do mundo, né? Esse diálogo com a religião. Um anjo torto me disse, vai, Carlos, ser goste na vida. Por quê? Porque você tem, por exemplo, na Bíblia, o anjo vindo dizer para Maria qual é o destino dela, né? Então, essa coisa do anjo aparecer para a pessoa e dizer qual é o destino, o anjo torto aparece para o Carlos e diz para ele ser goste na vida, ou seja, ser poeta, né? Sobre ser poeta. Você tem aqui, meu Deus, por que me abandonaste? Também é uma frase muito famosa na Bíblia, né? Que é dita por Jesus na cruz, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus é fraco, homem, né? Está se sentindo abandonado por Deus porque ele perdeu, né? Mesmo sendo o Messias, ele foi crucificado, como se ele tivesse sido abandonado por Deus. É a mesma condição aqui do artista, né? O artista à margem da sociedade, observando tudo isso sem se encaixar. Lembra daquela sensação de desencaixe no mundo que a gente já falou, que acontece na arte, né? A gente já viu em outras escolas literárias. Então, ela acontece aqui também, né? No Drummond. Eu tenho uma brincadeira com a questão da métrica, né? Esse poema tem versos livres e brancos, né? Mas olha a brincadeira com a métrica aqui, ó. Mundo, mundo, vasto, mum. 7. Se eu me chamasse Raimundo, 7. Mundo, mundo, vasto, mum. 7. Mais vasto é meu coração. 7. Então, eu tenho 7, 7, 7, 7. E aqui eu tenho um versão com 14 sílabas, se a gente for contar, né? Então, ele está brincando com essa ideia. Se eu quiser, eu posso fazer métrica, mas seria, e rima, né? Mas seria uma rima, ou seria uma métrica. Não seria uma solução, né? E o meu coração é muito vasto. O meu coração é segunda geração modernista. Cabem todos os temas possíveis. Cabe métrica e cabe versos brancos e livres, né? Ele está fazendo essa brincadeira com a característica modernista aqui, né? Tanto dos temas como da forma, né? Da métrica e da rima. Algumas coisas aqui que eu achei para comentar sobre esse poema. Não dá para comentar tudo porque a gente não tem muito tempo, né? O vídeo também não pode ficar muito longo. Referências, as de sempre. Estou aqui disponível para dúvidas. Um beijo, tudo de bom e até a próxima semana de português. Tchau, tchau!